pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre um propósito. Hoje nós vamos abordar um tema que tem muitos desencontros, muitas notícias, mitos, verdades, e para isso nós trouxemos um especialista de peso, literalmente, Dr. Wilson Canteiro, o Dr. Paulo André, que também está aqui com a gente, vai fazer a apresentação do Dr. Wilson. Exatamente, Belé, mais uma vez é um prazer estar aqui com você, nessa mesa, discutindo, trazendo sempre grandes nomes da saúde, não só da medicina, mas da odontologia, de todas as áreas da saúde. E hoje nós estamos aqui para falar da doença que tem a maior prevalência não somente no Brasil, mas no mundo. O que é? Para isso, o Dr. Wilson de Barros Canteiro, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica, está aqui para corroborar com as nossas afirmações, as nossas informações e dar muita luz a todos aqueles que querem conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais a respeito da cirurgia no paciente obeso. É um imenso prazer estar com vocês aqui. Realmente, falar de obesidade hoje no mundo é um dos assuntos mais atuais que se tem, né? E nós nem falamos mais em prevalência, né, Paulo? Falamos em epidemia da obesidade, né? Os últimos dados mundiais que estão sendo colocados em pauta, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, nos diz que até 2035, praticamente 50% da população mundial vai estar entre a obesidade e o sobrepeso, ou seja, 4 bilhões de pessoas. Isso significa que se a gente não tiver nenhuma forma de tratamento, e quando a gente fala em tratamento, a gente fala de tratamento de uma ordem mundial governamental. Não é os tratamentos que nós vamos abordar e que hoje está em pauta, não é somente isso. Precisamos que os governos também façam isso, se mobilizem, porque sem isso realmente a gente vai virar uma tragédia mundial, porque isso vai ter um impacto muito grande sobre a saúde mundial. E algo muito interessante de se falar é que, apesar dessas canetas emagrecedoras, o surgimento de uma delas muito famosa, o Ozempic, ele foi no ano de 2017. De lá para cá, ao invés de diminuir a obesidade, os índices só aumentam. Exatamente. Por que será? Será que simplesmente um tratamento com um emagrecedor que vai tratar a obesidade? O propósito dessas medicações é um dos mercados que mais crescem no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o segundo maior gasto em termos de saúde pública, só perde para o orçamento da saúde nos Estados Unidos as formas de emagrecimento. Isso inclui canetas, cirurgia, livros, dietas mirabolantes. Todo dia surge um livro com uma dieta que realmente vai levar você a ter o equilíbrio da sua alimentação, essa coisa toda. Mas na prática a gente não vê isso, né, Paulo? Exatamente. Apesar de todo esse investimento, o aumento dos índices de obesidade só cresce o tempo todo no mundo, né? Ou seja, quando se fala em tratamento da obesidade, é algo muito mais complexo, de uma abordagem muito maior, multidisciplinar, do que simplesmente o emagrecimento. Tratar a obesidade é uma coisa, emagrecer é outra. O emagrecimento é um detalhe do tratamento da obesidade. Não tenha dúvida disso, Paulo, porque quando a gente olha para o paciente, nós estamos cometendo um grande erro. Na maioria das vezes, a gente olha para o paciente e, como cirurgião, como endocrinologista, como clínico, e não se dá, às vezes, o papel mais importante de você ver todo o indivíduo como um todo, né? Porque vários trabalhos já mostraram e estão mostrando que os indivíduos que sofrem com a obesidade têm problemas emocionais também, coisas que precisam ser tratadas, e que não é só você impor um tratamento, seja ele qual for. Eu sempre digo que não existe bala de prata para o tratamento da obesidade. Nós estamos começando a aprender. Você vê, as canetas hoje, elas começaram a
atendeu à questão dos hormônios, começando a descobrir como é que os hormônios intestinais agem. A última pesquisa já mostrava mais de 32 hormônios intestinais. É o segundo cérebro, já estão dizendo, né? Sim. Então, e a gente não sabe nada ainda. Na verdade, a gente tem os tratamentos, mas a gente não sabe nada ainda. Aproveitando a questão de enxergar o indivíduo como um todo, que é dos lemas, né, da saúde integrativa, Isso, né? exatamente. Medicina integrativa, odontologia integrativa. Exatamente. Se fala muito, né, na odontologia integrativa o pessoal fala não uma boca sem um corpo, né, não tentar enxergar, separar a boca do corpo, Exatamente. né? E o médico também incorporar a boca ao corpo, né, trabalhar em conjunto, né, com os profissionais da odontologia. E aproveitando o gancho da odontologia, eu queria abordar um tema que hoje nós identificamos com cada vez mais frequência, que é a questão do refluxo gastroesofágico, né? E muitas vezes o dentista é o primeiro profissional que consegue estar diagnosticando a questão do refluxo. Pois o paciente muitas vezes relata que não sente queimação, não sente desconforto gástrico, porém a erosão ácida é um dos problemas bucais que nós estamos encontrando com maior prevalência hoje em dia. E como fazer para diagnosticar a questão do refluxo ou indicar o paciente para o tratamento com o gastroenterologista, né? Uhum. Quais os exames que a gente consegue estar indicando ao paciente, como a forma correta de estar encaminhando o paciente para esse tratamento do refluxo. Pois muitas vezes o colega tenta tratar a erosão ácida sem agir no problema, que é o controle do refluxo. Você colocou uma coisa muito interessante, que é você vê a boca e não vê o resto do paciente, né? Uhum, então, é exatamente isso que a gente está abordando aqui. E o refluxo é uma coisa interessante, porque a prevalência dele é cada vez maior no consultório. É cada vez maior. E quando a gente olha para o refluxo gastroesofagiano, para a gente entender do ponto de vista fisiológico, ele pode ter nós podemos ter o refluxo fisiológico e o refluxo patológico, ou seja, aquele que causa doença. Todos nós temos refluxo. Todos nós temos refluxo. Em algum momento? Em algum momento a gente faz. Né? Tem um número que gira em torno mais ou menos de 20 vezes ao dia, você faz episódios de refluxo. Só que nós temos mecanismos fisiológicos que nos impedem de sentir esse refluxo. Nos impede, tanto assim, eu sempre falo uma coisa para o paciente, você quer ver como que você descobre que você faz refluxo durante o dia? Mesmo que você nunca tenha refluxo, já tentou durante o almoço pegar o garfo que cai no chão? E quando você se abaixa, volta aquele quantidade de alimento dentro do esôfago, queima a garganta, você fica totalmente irritado. É exatamente esse o refluxo. Mas não significa que você tenha a doença do refluxo. Isso é um refluxo fisiológico. Uma defesa, né? Uma defesa. Então, nós temos mecanismos anti-refluxo. Então, o momento que nós estamos deglutindo a saliva o tempo todo, nós estamos lavando o esôfago. Então, à medida que o refluxo acontece, a nossa saliva empurra esse refluxo de volta, empurra o ácido para baixo. E aí a gente não sente dor. O peristaltismo do esôfago, a contratilidade do esôfago, também contribui para que o esôfago não fique com ácido lá dentro. Porque o esôfago, diferentemente do estômago, ele não tem proteção contra o ácido. Então, por isso que se a doença é a doença do refluxo, ele queima, ele machuca o esôfago e faz a tal da esofagite de refluxo, exatamente porque o esôfago não consegue se defender. Né? E aí os mecanismos que desencadeiam esse refluxo são vários, né? Que a gente pode conversar durante o podcast. E justamente voltando no nosso tema principal, a obesidade é uma das principais causas de refluxo. Né? O sobrepeso e a obesidade sempre tem que ser investigado num paciente que tem refluxo. Não tenha dúvida. E aí voltamos, Paulo, naquela situação que você disse. Mudanças de hábitos, o emagrecimento e uma boa alimentação vão fazer a diferença. Então, muitas vezes o indivíduo vai no consultório buscando o tratamento da doença, mas assim, tomar o remédio não é o tratamento. Então, você precisa perder peso, você precisa mudar seus hábitos alimentares. Né? Tem gente, por exemplo, que gosta de acabar de comer e deitar. Né? Isso é um crime.
Você, né? Isso é polêmica. Ainda tem aquela orientação de colocar tijolo no pé da cama, ao contrário, na cabeceira, né? Para levar. Para levantar, né? Que a cama fica até inclinada, né? Isso, exato. Eu só falo para meus pacientes que não pode dormir com pijama de seda, que senão de manhã ele está no pé da cama. Escorrega. Escorrega. Ele não pode fazer isso. Mas voltando à questão... O cochilo, o siesta, né? Exatamente. Então, é ruim? É ruim. É ruim. O pessoal que tem o hábito de dar aquela dormidinha depois do almoço, eu me incluo nisso também, o ideal é você sentar numa poltrona confortável e fazer o seu cochilinho, não deitar. E à noite, pelo menos 1 hora antes de dormir, você já não come mais nada. Você não vai ingerir líquido, não vai comer, porque no momento que você deita, e se você tiver a propensão para ter refluxo, essa comida vai voltar para dentro do esôfago. Isso até vi uma matéria recentemente de um bilionário que ele visa não envelhecer. Não sei se o Paulo já deve ter visto bastante. E ele investe, se não me engano, $2 milhões por mês. Ele já usou o plasma do filho dele. Exato. Fez uma transfusão para ver se rejuvenescia. E uma das coisas que investindo $2 milhões por mês, que o público vai saber que o doutor está falando, é justamente se alimentar mais cedo, não comer muito tarde. Isso é um dos segredos que ele coloca lá. Porque o sono, a qualidade do sono é um dos fatores de longevidade e de qualidade de vida, né? Então, assim, um dos segredinhos custou $2 milhões para ele descobrir que tem que comer mais cedo, né? E não ingerir muito líquido antes de dormir também, para não estar atrapalhando o sono, né? Exatamente. Então, a dica de $2 milhões. E aquela história, né, que já se dizia, você tem que, o seu café da manhã tem que ser de um rei e a sua janta tem que ser de um mendigo. Exato. Eu até comecei a rever. Eu, por muito tempo, fiz o jejum intermitente, onde eu converso bastante, né, com o Paulo, a gente discute essa questão do que momento fazer o jejum. Então, até a gente discutia, né, se seria uma boa alternativa, às vezes, utilizar o jantar como uma opção, né? E na medicina chinesa, eles falam muito disso. Se alimentar de manhã bem, né? E à noite, se pôs o sol, interromper a questão da alimentação. Porque quando você come bem durante o período da manhã, você está acumulando energia para você gastar durante o dia. Quando você come bem à noite e vai dormir, você não está gastando energia. Você está acumulando energia. Pelo contrário, você está fazendo com que seu organismo se ocupe com um processo que é o processo digestório, ao passo de estar se preocupando com outras coisas, de reforçando a sua imunidade, fazendo o reparo e restauro celular, a produção hormonal adequada, e ele está lá preocupado em digerir aquela carne que você comeu. Você não consegue ir no sono REM. Nunca. Porque como você está com uma digestão pesada, entendeu? Você não chega no sono REM. O seu sono, ele começa a ser entrecortado, ele começa a ser ruim. E aí você acorda de manhã cansado, não sabe por quê. Exato. Porque durante a noite você não chegou. Não, o Paulo é anestesista, sabe que muito mais do que eu, que essa questão é fundamental para você descansar. O sono, você tem o último estágio para lá embaixo mesmo, desligando o cérebro para você ficar bem. E interfere muito a questão mesmo quem está em tratamento, da perda de peso, do controle da obesidade. É um dos fatores, um dos pilares, né? Sono é tudo. O sono. Quem não dorme não emagrece. E não ganha massa muscular também, né? Sem dúvida. A gente, quando fala em emagrecimento, fala em perder gordura, mas não podemos esquecer ao mesmo tempo de aumentar a massa muscular. Né? E se você não dorme bem, você não emagrece e você não faz músculo. Exatamente. Não pode pegar o exemplo dos ursos, né? Que quando hibernam, perde peso, né? Eles dormem gordo e acordam magrinho. Mas não vale pra gente. Mas a oferta alimentar para eles também é bem escassa. Né? Exatamente. E pensa no jejum, né? Bom, doutor Paulo, a questão da cirurgia bariátrica, que também a gente fala, além dos emagrecedores, né, as alternativas, hoje tem uma discussão se as canetinhas, o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy, né, eles são rivais da cirurgia bariátrica. Que a gente ouve alguns podcasts, é o fim da cirurgia bariátrica. Isso é um grande erro. Eu vivo falando que nas palestras que
tornar os tratamentos antagônicos não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Porque as canetas sozinhas, elas não vão... Tem um tipo de paciente que não vai se beneficiar da caneta. Não adianta você pegar um indivíduo de 200 quilos, entendeu? E achar que a caneta vai trazer esse indivíduo para o peso normal. Exatamente. Né? Quem pode fazer a cirurgia bariátrica? Então, assim, quem deve fazer? Né? Hoje se modificou a forma dentro da endocrinologia de avaliar a obesidade. Uhum. Mas para nós, dentro do tratamento cirúrgico, não modificou muito. Né? A gente ainda usa o parâmetro do índice de massa corpórea. Óbvio que esse parâmetro ele não é legal se você utilizar no dia a dia. Porque eu posso pegar, por exemplo, um indivíduo, um lutador de MMA, dosar, fazer o cálculo de MC, que é o peso dividido pela altura quadrada, né? E vai me dizer que esse indivíduo é obeso. Mas mesmo assim não se usa o percentual de gordura ou se ajusta? Quando você está mexendo com a obesidade, o paciente obeso, o MC vai bem. Porque aí você está vendo a massa gorda desse paciente. Né? A área corporal dele incluindo a massa gorda. Óbvio que tem hoje, por exemplo, a bioimpedância, que é muito melhor do que o IMC. Lá no consultório a gente faz isso, coloca o paciente no aparelho de bioimpedância e ele te dá de maneira clara o que é gordura, o que é massa magra, o que é água. Então, com isso, você monta a estratégia cirúrgica desse paciente. Mas é importante que, para fins didáticos, né, porque o plano de saúde... a Agência Nacional de Saúde ela estabelece esses parâmetros, né? Então você tem que mais ou menos seguir por aí. Então, assim, o paciente com IMC de 35 a 39,9, ele é obesidade classe 2, que ele só vai para a cirurgia se ele tiver uma comorbidade, ou seja, para o pessoal entender, as comorbidades são hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, dislipidemia, artropatias, doenças cardíacas, doenças vasculares controladas, né? Depressão, também o fator da depressão é um fator que pode ser tratado com a cirurgia bariátrica em frente à obesidade, mas hoje mudou. Coincidentemente, essa semana, o Conselho Federal de Medicina ampliou essa massa de opções para você tratar o paciente da obesidade. Então, o IMC passou a ser o IMC de 30 para cima. Uhum. E o parâmetro de você poder operar hoje crianças de adolescentes, não crianças, adolescentes de 14 a 16 anos, seguindo regras específicas pelo Conselho Federal de Medicina, e acima de 16 anos segue as regras dos pacientes adultos. E falando em depressão, qual a importância da saúde mental no preparo e na decisão antes e pós-cirurgia bariátrica? Eu sempre faço uma brincadeira, Belé, que eu falo assim, que se para usar as canetinhas fosse tão rigoroso como é para a cirurgia, a gente teria também opções de não usar a canetinha, né? Mas, por exemplo, um paciente que vai para a cirurgia bariátrica, ele tem que ter uma avaliação psicológica, ele tem que ter uma avaliação psiquiátrica, ele tem que ter uma avaliação endocrinológica, ele tem que ter avaliação anestésica, entendeu? Então, uma avaliação nutricional. Então, não é o paciente que é pego e no outro dia ele está operando. Muitas vezes, né, o paciente vai lá, por exemplo, para o anestesista e ele contraindica a cirurgia. Porque esse paciente, às vezes, tem um problema respiratório muito grave. Então, não tem condições de ir para o centro cirúrgico com um paciente desse. Porque nós estamos visando a segurança do paciente e evitando que esse paciente vá para uma UTI, tenha outras complicações que a gente não quer que o paciente tenha. Aliás, foi importante tocar nesse assunto, que uma das limitações na indicação da cirurgia é a utilização das próprias canetas. O Exatamente. Paciente que está usando as semaglutida, liraglutida, tirzepatida, seja o que for, a gente precisa de um tempo mínimo, que hoje em dia ainda está acertado, que são 21 dias prévio à cirurgia, que ele não pode utilizar, justamente porque ele lentifica o trânsito gastroentérico, facilitando com que ele tenha, durante a indução anestésica, um refluxo com broncoaspiração. E essa broncoaspiração pode ser extremamente deletéria para esse paciente. Então, assim, corroborando o que o Wilson falou,
o paciente não vai no consultório dele hoje e amanhã está operando. Não, precisa de uma avaliação multidisciplinar, psicológica, nutricional, médica, odontológica. O paciente tem que ser tratado, tem que ser visto integralmente, como um todo, para que o resultado seja bom. Tem que ter todo um preparo pré-operatório para que o transoperatório e o pós-operatório seja adequado. A gente vê aquele... um reality show, que era os Quilos Mortais. Isso. De vez em quando ainda passa... com o Dr. Naus Aradan. Ele sempre aborda essa questão, muitas vezes eles exigem que o paciente tenha uma perda de peso prévia. Isso é um procedimento rotineiro. Padrão. Rotineiro. Quando o paciente ele apresenta essas condições de comorbidades graves, por exemplo, apneia do sono, problemas respiratórios, nós não levamos esse paciente para a cirurgia. Esse paciente ele é preparado com perda de peso para depois a gente iniciar o tratamento dele, né? E é uma coisa importante que o Paulo falou, que entra na sua área específica da odontologia, que é o seguinte: não adianta você fazer a cirurgia bariátrica no paciente que a dieta dele vai ser menor e vai ter que ser muito bem mastigada para ser deglutida, se esse paciente não tiver os dentes, né? Então, como é que eu vou operar esse paciente se ele não tiver os molares para ele mastigar a carne, triturar. A proteína, triturar? Né? Então, você vê como que a coisa é complexa. Não é assim... Quem olha de fora acha que a gente pega o paciente, bota o centro cirúrgico e opera. Mas talvez seja uma das cirurgias mais controladas, mais difíceis de você preparar o paciente, seja a cirurgia bariátrica. E até chamou atenção, acho que foi a Jojo Todinho, né? Que esses tempos ela fez, né? Passou pelo processo, e acho que ela comentou sobre perda de dentes também, né? Aí eu só não aprofundei no caso dela, foi pela questão da alimentação, que muitos acabam adotando a questão do alimento açucarado, líquido, para compensar. Para não mastigar. Para não mastigar, porque ele não consegue mastigar. Ou se foi a questão também da absorção dos nutrientes, né? Hoje eu entendo um pouco, estudei mais a fundo fisiologia, né? Principalmente questão de absorção de vitamina D, metabolismo do cálcio, e o quanto a cirurgia bariátrica pode estar interferindo nessa questão da absorção dos nutrientes, a necessidade ou não de suplementação de um paciente bariátrico, e se realmente, em alguns casos, o doutor indica o acompanhamento por utilização de injetáveis para reposição dos minerais e vitaminas que vamos dizer assim, o estômago, né, acaba não conseguindo absorver. A pergunta é excelente, porque essa é uma das grandes preocupações e medo dos pacientes, né? Mas depois que eu fizer a cirurgia eu não vou absorver as vitaminas, vou precisar tomar vitamina para o resto da vida. Então, assim, existem cuidados, realmente, as cirurgias que envolvem desvios intestinais, elas alteram a absorção dos alimentos, mas para isso, você do outro lado, você tem uma equipe nutricional que vai estar orientando esse paciente com relação ao tipo de comida, o que suplemento, essa coisa toda, ou seja, você tem uma equipe preparada para poder fazer isso. Acontece, que muitas vezes o paciente emagrece e ele acha que não precisa mais ver o médico dele. E aí que o bicho pega. Ele atingiu o objetivo dele. Atingiu o objetivo. Só que aí ele vai para casa, aí ele volta a comer os carboidratos em grande quantidade, a alimentação pobre em proteína, e aí começam os BOs, né? Tanto é que o reganho de peso após 2 anos de cirurgia bariátrica tem uma incidência importante. Tem quase 30%. Exatamente. Tanto da cirurgia bariátrica quanto quando paralisa a utilização das canetas também. Sim. Porque a mente e os hábitos não foram alterados. Não foram, exatamente. Este é o grande problema. Então, quando o paciente chega para você e reclama, ele fala para você assim, peraí, mas eu vou precisar tomar vitamina pro resto da vida? Mas peraí, você não está tomando um remédio para diabetes, o outro para hipertensão, o outro para depressão, você está tomando 28 remédios por dia. As estatinas não tem problema nenhum. As estatinas estão lá grudadas. Aí eu estou trocando isso para você tomar um suplemento, e aí você fazer academia, e aí você acha que isso é pior do que os remédios que você está tomando? Então, assim, a gente precisa realmente trazer o paciente, acolher o paciente para que essas coisas não fujam. Ele vai fugir, tem uma porcentagem que vai fugir da gente, mas a gente não foge do paciente.
A gente tenta sempre deixar o paciente, e quanto mais ele tem um acompanhamento correto, melhor os resultados que ele tem. Isso funciona também para caneta, qualquer coisa. Não adianta ir na farmácia, pegar a caneta e ir para casa, porque eu sei fazer, por que eu tenho que ir no médico para isso? É importante lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Exato. Que não tem cura. Que não tem cura. Você pode estar magro, mas você continua sendo obeso. Entendeu? Você é um obeso que está magro. Para isso, você tem que atuar em 2 frentes, basicamente, após o tratamento, durante e após o tratamento, que é na mente e no metabolismo. Pode me entregar, Paulo. Pode falar não do adianta, meu caso. Não adianta. Se você continuar após uma cirurgia, após um tratamento clínico, com baixa autoestima, com estresses e com ansiedade, você não vai ter sucesso por muito tempo. Se você não dormir bem, se você não controlar bem os seus hormônios, se você não fizer uma série de mudanças na sua vida, não obedecer a alguns pilares fundamentais, você não terá sucesso. Ao passo que, se tudo isso for abordado, você vai ser um eterno ex-obeso. É isso que a gente conversa muitas vezes, né? Igual eu falei, pode até usar o meu caso como exemplo, que eu entendi, quando eu tive a perda de peso, eu já tinha me livrado da obesidade. E é uma doença crônica, assim como na odontologia eu tenho eu como periodontista, né, que eu atuo, a doença gengival, né, a periodontite. O paciente, muitas vezes a gente faz o tratamento e ele também entende, não, melhorei, agora eu tô livre. Isso é muito comum, né, doutor? É muito comum. O paciente alcançar o objetivo dele apenas ali, de perda de peso, e aí ele esquece, não volta mais. E você sabe que isso é interessante, esse aspecto, a gente mexendo um pouquinho na questão psicológica do paciente, mas o paciente que tem a obesidade, normalmente é uma pessoa sem foco. Na prática dele, na prática diária, muitas vezes ele não tem foco. É o indivíduo que começa a estudar uma pós-graduação, ele larga. É o indivíduo que arruma um esporte, ele vai um pouquinho, ele larga. Então, se ele fizer uma reflexão da vida dele, pregressa, antes de chegar na cirurgia, ele vai ver que ele não conseguiu muito foco na vida. Às vezes é o casamento que não dá certo, são os relacionamentos que não dão certo, né? E é uma tendência nossa sempre culpar o outro, né? De que as coisas não dão certo. Mas, na verdade, e é difícil a gente fazer isso, é difícil a gente olhar para dentro e admitir que nós estamos errados, né? Então, o indivíduo ele precisa abrir a mente dele para que ele consiga tratar isso. Por isso que é importante o pilar psicológico e ou psiquiátrico para o paciente se dar bem. Porque se ele não fizer isso, a vida dele não vai mudar. Ele vai ser um magro, né? E a gente escuta, inclusive teve até um desses realizadores de podcast que colocou, né, que ele falou, eu era feliz e não sabia, eu era gordo, eu era feliz e não sabia. Ele gostava quando ele estava gordinho. Isso. E se sentiu mal depois da cirurgia. Exatamente, né? Porque esse indivíduo não se preparou para uma mudança corporal, não se preparou para uma mudança do estilo de vida. Eu falo, comer é muito gostoso. Sim. É a melhor coisa. Sim, na frente do meu consultório tem uma churrascaria. Eu falo que se eu pudesse, né, toda noite eu ia jantar na churrascaria. E depois ia para casa, né? Mas não dá. Então a gente precisa colocar limites na vida da gente. Se a gente quer ter uma saúde de qualidade, precisamos colocar limites. E quando que você põe limite? Quando você se ama. Quando você tem uma autoestima elevada. Quando você reconhece que quem te ama é somente você. É você olhar no espelho e falar, não é esse cara que eu quero mais. E para isso eu vou fazer o que tem que ser feito. Quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que tem que fazer. Exatamente, é isso aí. E outra questão, que o autocuidado não é egoísmo.
né? Isso eu também Sem dúvida. Achava e escuto muitos colegas, amigos, né, que falam: não vou gastar com academia, né, porque eu tenho que priorizar alguma outra coisa da família. Só que se a gente não se priorizar primeiro em cuidar da nossa saúde, muitas vezes a gente vai estar faltando com quem a gente ama. Não tem dúvida. Então, o autocuidado não é egoísmo, e sim é nosso primeiro dever. O que a aeromoça fala a hora que caírem as máscaras? Exatamente. Primeiro coloque em você para você depois auxiliar os demais. Se você não estiver bem, você não vai ser bom para ninguém. Se você não é bom para você, como que você vai ser bom para sua família, para os seus filhos? É a mesma coisa dentro da nossa profissão. Nós somos profissionais liberais que dependemos das nossas mãos, do nosso conhecimento, das nossas habilidades para dar o melhor para o nosso paciente. Se nós não tivermos os cuidados com a nossa saúde, levantar de manhã cedo, ir para a academia, comer adequadamente, ter uma vida saudável e vender essa vida saudável, ou seja, mostrar para o paciente que isso é bom, não adianta, porque se nós ficarmos doentes, quem que vai atender no seu consultório se você fica doente? Wilson, nós tivemos um professor em comum que era pneumologista e fumava. Lembro muito. Como que você vai falar para o seu paciente não fumar? E, aliás, fumava dentro da sala de aula, né? Como que você pode ser um médico cirurgião da obesidade, cirurgião bariátrico, se você for um obeso? Não pode, gente. Como que eu posso tratar a obesidade se eu não dou o exemplo? O exemplo arrasta, a palavra ela fica ali. Fica. Mas é o exemplo. Ela se perde. O exemplo ele vai olhar para você. Isso é uma coisa muito importante. A gente tenta passar isso para os pacientes e é uma coisa interessante, Belé, porque assim, esse tempo todo que eu faço cirurgia bariátrica, isso faz desde o ano 2000, foi a primeira bariátrica que fez em Campo Grande. O que a gente percebeu ao longo do tempo? Principalmente as mulheres. Estatisticamente, e eu não fujo muito da estatística mundial, você trabalha em mais ou menos 60%, 70% de mulheres contra 30% de homens que procuram a cirurgia bariátrica, né? Eu já escutei de paciente homens que homem não precisa ser magro, precisa ter dinheiro. Mas morre e deixa para o... Isso eu diria não é somente em relação à obesidade. A mulher ela procura o médico com muito mais facilidade do que o homem. O homem é mais resistente. O homem espera aparecer o problema para ir. A mulher faz uma prevenção muito melhor do que o homem. Então, a obesidade só corrobora isso. Só corrobora isso. E aí a gente começa a perceber no consultório que, voltando àquilo que o Paulo André bem disse, sobre você se amar. Então, no momento em que a mulher emagrece, ela muda todo o estilo dela e ela se ama, você sabe que isso tem um incômodo muito grande dentro de casa. Muitas vezes o companheiro não aceita isso. Exatamente, são os grandes sabotadores. São os grandes sabotadores, você tem toda a razão. Eu já tive pacientes que falaram: doutor, toda vez que eu vou começar uma dieta, o meu marido traz uma pizza, traz um bombom para mim, entendeu? Então são os grandes sabotadores. Tomem cuidado com os domingos. Domingo é o pior dia. É onde o sabotador mais vai te incomodar. É a hora que ele está ali com você, sorrindo. Vamos abrir uma geladinha, vamos pedir uma massa. Pizza de domingo. Domingo à noite, no almoço também, uma massa gostosa. Né? E olha lá, as cajibrinas da vida. Né? Então, tomem muito cuidado com o domingo. É o momento que você está mais tempo com os seus sabotadores, que às vezes e com muita frequência estão muito próximos de você. E são os que estão perto da gente mesmo. E isso é muito interessante, que aí você tem que encaminhar essa pessoa para ela fazer um trabalho psicológico muito grande, porque ela começa a perceber que você não tem um parceiro ou uma parceira do seu lado, você tem um inimigo. Um inimigo, porque alguém alguém que deseja que a sua saúde não seja boa dentro de casa.
Está tendo algum ganho com isso? Alguma coisa. Algum ganho secundário. Ou uma dificuldade de encarar o problema também. Né? Ela não quer se submeter a essa mudança, né? Isso. Também. Às vezes uma pessoa também está com aquele problema de obesidade. Isso, muito bem colocado. E justamente não quer fazer essa releitura, se olhar no espelho e encarar a mudança. Eu não quero que você tenha sucesso porque eu não estou conseguindo. Eu não consigo. Mas, eu vou colocar uma coisa para vocês aqui que é muito interessante. Eu já tive mais de uma vez no consultório, que é essa coisa de não querer a mudança, mas ela pode ter embutido problemas lá na infância. E eu já tive mais de um caso de mulheres que sofreram abuso sexual, e geralmente a gente sabe isso, a estatística mostra que o abuso sexual, na maior parte das vezes, ele ocorre dentro de casa, ou pessoas próximas, e essas mulheres passaram a ver na obesidade como uma blindagem. Exato. Tá? Tipo assim, se eu for obesa, ninguém vai encostar em mim. Não vão mexer comigo. Não vão mexer comigo. Não vou ser atraente. Não vou ser atraente, então se eu não atraio ninguém, ninguém vai me olhar. Assim, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei realmente chocado. Porque eu não tinha entrado ainda na minha cabeça essa vertente. E aí quando você começa a olhar as notícias, todo dia tem uma situação dessa, aí você começa a entender, porque muitas vezes a mulher ela se destrói. E ela só vira a chave quando ela se livra desse complexo. Exatamente. Né? Que aí ela começa a terapia, ela começa a ver, se enxergar, se amar, e aí ela muda a vida dela. O tratamento é mente e metabolismo. Exatamente. Aí um outro tema, Dr. Canteiro, que o pessoal gosta sempre é falar de tecnologias, novas cirurgias. Em alguns pontos eu vejo na minha área que hoje a gente tem que observar mais a fisiologia do que em alguns pontos a tecnologia. Porém, na cirurgia bariátrica, quais são os novos panoramas, os novos paradigmas e o que você tem notado de revolucionário? É mais a parte de tecnologia, medicamentos ou essa questão da abordagem e forma de multiprofissional, multidisciplinar em relação ao paciente? Posso acrescentar um pouquinho? O Wilson foi o primeiro cirurgião bariátrico aqui em Campo Grande a realizar a cirurgia. De lá para cá, teve muita evolução na técnica cirúrgica, nos equipamentos e tudo mais? Realmente é interessante como a gente vê isso, né? Quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, o paciente ele ficava 5 dias no hospital. A cirurgia era convencional, ou seja, você fazia um corte na barriga do paciente, um cortão de 30 centímetros, para você fazer o procedimento. A chance de complicação era muito maior, o paciente sentia muito mais dor, as técnicas anestésicas ainda não estavam voltadas para esse tipo de paciente, né? E também as analgesias não tinham evoluído de maneira adequada, como elas estão hoje, né? Então, assim, quando você olha isso, em todos os sentidos, a tecnologia apareceu. Hoje, os anestésicos, um paciente acaba de operar, o paciente acorda, 5 minutos depois ele está acordado, já está conversando dentro do centro cirúrgico. Os equipamentos de cirurgia, depois que entrou a videolaparoscopia, você hoje opera um paciente com 5 furinhos na barriga. Uma duração de cirurgia que era 1h30, hoje é 50 minutos. Um paciente que ficava 5 dias internado, hoje ele fica 24 horas. Hoje ele não tem sonda, não tem dreno. Então, isso assim, os materiais, os grampeadores, os materiais que a gente utiliza em cirurgia melhoraram assim uma barbaridade e continuam melhorando. Hoje nós temos a robótica, que é uma evolução fantástica também. Ainda ela tem uma certa limitação pelos seus custos, mas em termos de recuperação do paciente, volta ao trabalho, hoje, por exemplo, um paciente que opera de cirurgia bariátrica, com 30 dias ele está na academia. 1 semana ele está dirigindo. 2 semanas ele volta para o trabalho dele, se não for um trabalho braçal pesado, ele está voltando para o trabalho dele. Então, isso deixa a gente muito feliz, né? Porque as técnicas operatórias, o CFM agora liberou mais algumas técnicas que vinham sendo estudadas nos últimos anos
e que exatamente ela mexe muito com a fisiologia intestinal, porque isso é uma evolução. Hoje se sabe que não é tanto você deixar o paciente sem comer. Quando a gente começou a operar, o negócio era deixar o estômago pequenininho, fazer o cara sofrer, não deixar ele comer. Hoje não, hoje isso caiu por terra, porque se sabe que o grande metabolismo, as grandes alterações fisiológicas se acontecem no intestino por causa desses hormônios que foram descobertos. Então, tudo isso leva a cirurgia hoje de um patamar de segurança muito grande. Hoje tem um trabalho mostrando que a cirurgia bariátrica já começou a ser mais segura do que fazer uma colestectomia, que é a retirada da vesícula. Quando você olha e fala, mas não é possível, você vai pegar um cara lá de 200 quilos, vai fazer uma cirurgia e ele é mais fácil do que fazer uma vesícula? O Paulo sabe, muitas vezes você entra numa cirurgia de vesícula, é a coisa mais difícil do mundo. Complica. Entendeu? E você acha que, não, uma cirurgia que vai durar 20 minutos, e às vezes dura 1h30. Então, assim, essas alterações fizeram com que a gente hoje chegue num status de cirurgia muito bom, excelente. Previsível e segura. Previsível, segura. Então, assim, graças a Deus, os pacientes também começaram a olhar com bons olhos, ver que a cirurgia realmente faz a diferença, mas ela não é a bala de prata. Voltando a falar. Você comentou até, tem espaço para as duas coisas funcionarem juntos? Tem. Sim. Inclusive, os pacientes que pode ser utilizado essas canetas antes da cirurgia para ele perder peso, como pode ser utilizado depois, tardiamente, manutenção, quando o paciente tem um certo grau de reganho, né? Porque é uma diferença entre reganho e falência do tratamento, né? Então o paciente tem um reganho. Então, se ele começa a ter um reganho, as canetas vão ajudar barbaridade esse paciente voltar para o centro do peso dele. O que você falou em relação ao intestino, né, de ser o segundo cérebro, de cada vez mais estarem aprendendo, conhecendo sobre os vários hormônios intestinais, isso é muito visto na apresentação dos novos tratamentos clínicos, né? Um dos primeiros deles abordava apenas um análogo do GLP-1. Isso. Hoje temos na nossa prática diária a tirzepatida, que é análogo do GLP-1 e do GIP. Já está em estudo outros aí que vêm com análogo de GLP-1, de GIP, de glucagon. Então, a evolução, o conhecimento está fazendo com que haja uma evolução também na abordagem clínica, né? Isso é muito importante. É muito importante isso, porque assim, são ferramentas que você não pode ir para um lado e dizer que só a sua ferramenta é boa, como não pode ir para o outro lado e dizer que a outra ferramenta é única e é excelente, né? Como eu havia dito, você tem pacientes e pacientes. Uma coisa importante que ainda nós vemos na prática, a cirurgia ainda é mais acessível, ela está no SUS, né? Então ela é mais acessível que, por exemplo, as canetas, que não tem ainda no sistema público, por causa do preço. Óbvio que com o passar do tempo, toda a tecnologia ela vai se barateando, né? Toda a medicação vai se baratear, as quebras de patente, essa coisa toda. Mas então, como é que você vê uma medicação de um lado e dizer que ela é única, que ela é melhor, e o resto da população? É o fim da cirurgia bariátrica. É o fim da cirurgia bariátrica. E a gente vê muitos podcasts, dá tristeza de ver, porque é uma informação falsa, né? O indivíduo, sabe-se lá Deus por que ele está agindo e falando daquela maneira, talvez para ele tentar ganhar mais seguidores, para ele vender a caneta dele, sei lá, né? Tem de tudo nesse mundo. Mas o que a gente vê falando com pessoas sérias, e os endocrinologistas, os cirurgiões, a gente está cada vez mais se unindo para buscar realmente um ponto de equilíbrio. Trabalhar em equipe, né? Conversar com o profissional e definir qual a melhor estratégia para aquele paciente. Individualizar e não generalizar, né? Exatamente. É bariátrica para todo mundo ou canetinha para todo mundo? Cada paciente, cada um tem uma capacidade de tratar, tem uma indicação. Então, isso é muito importante. Outro dia eu escutei, Wilson, eu queria que você me confirmasse, que se fossem avaliados todos os pacientes até hoje operados no Brasil, não alcança nem 1% da população de obesos. Não. Olha só. Não alcança. Há uns anos atrás, tem uns 2, 3 anos,
a sociedade fez um levantamento nacional sobre os pacientes exequíveis de fazerem a cirurgia bariátrica. Mato Grosso do Sul tinha mais de 70 mil pessoas que estariam com indicação de fazer a cirurgia bariátrica. E nós operamos, se a gente colocar 1% aqui no estado, nós operamos 7 mil pessoas. Né? Então, assim, a gente é uma doença realmente muito mais do que se trata, que opera. Você vê como que a obesidade tem é uma epidemia. Uma epidemia. Você acha, doutor, que pode ser assim a questão do que existem algumas vertentes que tentam romantizar a obesidade, que tem que se aceitar, que é tudo bem. A gordofobia da nossa parte. Não pode ter gordofobia, meu corpo, minhas regras. O doutor acha que isso influencia muito na decisão dos pacientes de associarem principalmente obesidade como algo apenas estético? Tem uma indústria aí por trás? O que você pensa, assim, sua opinião? Não, eu acho que assim... Polêmico, mas é para isso que a gente está aqui. Graças a Deus, na prática, essas pessoas são minoria. Porque você imagina você romantizar a obesidade. Uma porta de entrada para um monte de doença e você dizer que a obesidade não vai te fazer nada. Ser gordinho é legal. Me fala uma vantagem de ser gordo. Uma vantagem de ser gordo. Então, assim, tanto é verdade que talvez o maior ícone da obesidade hoje no Brasil, que vendia toda essa parafernália de meu corpo, minhas regras, essa coisa toda, fez cirurgia bariátrica essa semana, tem 2 semanas atrás. E a outra que também defendia, quem foi? A Thaís Carla. Thaís Carla. Que eu lembro sempre da Preta Gil. Jojo Todinho e Thaís Carla. As 3, né? A Preta sempre defendia, né? Isso. E ela está com um problema seríssimo. Está seríssimo. Foi para os Estados Unidos agora, para fazer um tratamento oncológico. A obesidade é o principal fator causal de câncer. Esse é disparadamente na frente, a obesidade na e mulher. Câncer. Câncer de ovário, câncer de mama, câncer de intestino. São os que mais dão na mulher obesa. No homem, câncer de próstata, câncer de intestino, né? De mama é mais raro, mas as doenças, realmente, os tumores intestinais nadam de braçada. Mais do que cigarro, mais do que bebida alcoólica, obesidade é a maior causa de câncer. A obesidade, as células gordurosas, em maior quantidade, elas provocam uma reação inflamatória no corpo. Então, durante 24 horas, você é um cara inflamado. Você imagina uma dor de dente, um dente abscedado, um dente com secreção, e você não tratar esse dente. Você imagina os dias vão passando e aquele dente está fazendo toda uma alteração sistêmica no seu paciente e sem nenhum tratamento. Agora, você imagina isso na obesidade, o que acontece com a obesidade. Prova maior disso, que na pandemia da Covid, aonde que o vírus fez a festa? Nos gordinhos. Entendeu? A grande quantidade de pessoas que morreram tinham sobrepeso ou eram obesas. Mas o meu amigo era magro e morreu do mesmo. Não, morreu um monte de gente. Mas, para chamar a atenção, por exemplo, nos Estados Unidos, 40% dos pacientes que sucumbiram com a Covid eram obesos. Gordura inflama, músculo anti-inflama. Por isso que a nossa meta sempre deve ser diminuir massa gorda e aumentar massa magra. Músculo é muito mais do que um órgão do aparelho locomotor. O músculo é uma glândula que secreta hormônios, secreta substâncias sempre anti-inflamatórias. Hormônios que estimulam a neuroplasticidade, a formação de novos neurônios. Gordura só te adoece, te inflama sistemicamente. E onde você for mais suscetível, aí você vai adoecer. Nós sempre traçamos um paralelo na odontologia com a questão das doenças crônicas com a parte periodontal, focos infecciosos. Isso. E realmente é isso. A gente observa que a liberação de quimiocinas, citocinas inflamatórias, ali constantemente vão agredindo
E eu não sei se a gente chegou a abordar a questão de doenças autoimunes também, né? A gente vê que pode, aquela teoria do barril que está para entornar. E aí você vai sempre colocando mais água, até que uma hora o corpo não aguenta e realmente acaba desencadeando. A obesidade é, então, o principal fator e um dos principais fatores chaves para desenvolvimento de uma doença autoimune. Então, ou no caso que o Dr. Paulo André falou. É aquilo que eu falei. O obeso é inflamado. Um intestino inflamado absorve coisa que não deveria. E aí o seu organismo, para se defender, vai começar a atacar essas substâncias que, por mimetismo com outros órgãos do seu corpo, principalmente as articulações, a tireoide, vai desenvolver doenças autoimunes. E é muito comum a gente pegar mulheres obesas com inflamações da tireoide, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, né? Sim. Apesar dela ser uma doença autoimune, mas ela tem uma predileção realmente nas obesas. Né? E uma coisa interessante, Paulo, é a nossa flora intestinal. Sim. Já está comprovado que a flora intestinal do obeso ela diferente. É totalmente diferente de um paciente magro. É a desbiose. A desbiose. Desbiose intestinal. Totalmente. Inclusive, essa flora intestinal ela favorece os processos inflamatórios, porque ela cria uma condição intestinal e aí ela interfere na IgA, que é uma imunoglobulina que protege o intestino, né? Ela vai alterar essa ação dessas imunoglobulinas e favorecer o processo inflamatório. da mucina, do muco, que protege o intestino, né? IgA. Entendeu? Então, a toxina bacteriana ela entra com mais facilidade no paciente obeso. Obeso. Inclusive, tem isso. Tem estudos mostrando que talvez, ainda tem muita coisa a rolar por aí, essa desbiose seja uma das chaves para o aparecimento da obesidade. Sem dúvida. Se você não tratar a desbiose, não tem tratamento que vai dar certo. Tem que começar por aí. Você tem que tratar o intestino. E o glúten e o leite, onde que entram nisso? Esse é outro tema que é outro podcast, né? É outro podcast, né? Mas já se dizia aquela história. Qual que é a opinião, doutor, sobre essa questão? O ser humano ele não precisa de leite de vaca. O único ser vivo que toma leite de outra espécie é o ser humano. E além de tomar o leite de outra espécie, toma na idade adulta. Os demais sempre só enquanto são lactentes. E existe existe essa lenda urbana de que você tem que tomar leite para repor o cálcio, né? O que não é verdade, claro, né? A taxa de cálcio dentro do leite ela é baixíssima. Então, você tem N formas de repor cálcio, que é importante. É importante para o envelhecimento de qualidade. E aí entra a questão muscular também. Músculos fortes significa ossos fortes também. Sem dúvida. Né? Então, a gente precisa parar com essa ideia. E é muito comum. No meu consultório é impressionante o paciente chegar com dores articulares, alterações intestinais, flatulência que não melhora, barriga estufada, e aí não sabe do que é aquilo. Aí você fala assim, vamos fazer uma experiência, corta o leite por um mês. Aí o paciente volta, doutor, só fez milagre. Um mês basta. Um mês. Um mês. Se você fizer uma dieta radical, anti-inflamatória, por um mês, sem leite, sem açúcar, sem álcool, rapaz, você volta outro. Todo aquele incômodo que você tem, aquela unha que está machucada, a probabilidade de você voltar zerado é muito grande. O que faz a comunicação entre o meio externo e o meio interno é o nosso intestino. É tudo que você coloca na boca, vai ser absorvido no intestino e vai para o teu meio interno. Então, se você cuida um pouco disso, se você diminui glúten, que é uma proteína grande, inflamatória, que machuca o teu intestino, se você diminui leite de vaca tem a caseína, tem a beta-lactoglobulina, que são extremamente inflamatórias. E quando você inflama o seu intestino, o álcool, o açúcar, quando você inflama o intestino, você favorece a absorção de substâncias
que não são legais, restos bacterianos, e assim vai realmente fomentar o aparecimento de doenças sistêmicas, como essas artralgias, como as tireoidites, como as encefalites. Eu tô meio avoado, estou com perda de memória. Melhora a tua alimentação. 1 mês. Tirando isso tudo que a gente falou. E não esquece ainda da farinha branca, né? Sem então dúvida. O glúten. O glúten. Doença celíaca tem menor prevalência e ocorrência do que as intolerâncias, né? Sim. Ao glúten, que é agora também outro tema que se aborda bastante. Bastante. É uma das coisas que está se estudando muito no momento. Já se conhecia a doença celíaca de longa data, né? Mas a nossa mudança alimentar, né? Isso faz um paralelo. Tem 2 grandes momentos na história com relação à nossa mudança alimentar. A Segunda Guerra Mundial, né? E a Revolução Industrial na Inglaterra. O açúcar e os enlatados embutidos. Isso, porque o que aconteceu? Conservantes. As pessoas viviam no meio rural, e no meio rural era semente, era verdura, era proteína animal, né? E isso era a base da alimentação, a agricultura. No momento que você urbanizou o ser humano, no momento que você trouxe ele para a cidade, que a alimentação passou a ser mais fácil, porque você tem acesso a uma gama maior de alimentos, e aí ele precisou ser enlatado, precisou de ser processado, aí começaram os nossos problemas. Então, esses 2 momentos, começou na Revolução Industrial, e depois da Segunda Guerra Mundial ela aumentou mais ainda, né? Que aí os alimentos foram produzidos em larga escala, né? Então, tudo isso fez com que a gente chegasse nesse momento que nós estamos na humanidade. Tornaram-se de muito mais fácil acesso e, normalmente, muito mais baratos. Isso. Então, é fácil você pegar um pacotinho de biscoito, deixar dentro da sua mala, da sua bolsa, para comer mais tarde. E a fruta, carne, as verduras realmente cada é mais vez difícil, caras, né? mais perecíveis, é mais difícil, né? Os alimentos ricos em sal, né? Você vê exatamente. esses pacotes de alimentos ultraprocessados. Os snacks, né? Não, os snacks é uma delícia, né? Que negócio... Junk né? food. E eu costumo dizer que só abrir... a indústria alimentícia, ela conhece mais de cérebro do que qualquer médico. Não tenha dúvida disso. Então, ela começa a produzir alimentos que aumentam muito a vontade, aumentam muito... Existem estudos que veem o tempo que você pega um Doritos e coloca na boca. O que você acrescenta no Doritos que aumenta a frequência de colocar? Glutamato monossódico, né? Então, é muito mais fácil. Eu falo para os meus pacientes, se você quer saúde, vamos começar a comer comida de verdade. O que é comida de verdade? É o que está pastando, é o que está voando, o que está nadando, o que está numa árvore, o que está no chão. Isso é comida de verdade. É a comida divina. É o que Deus pôs no mundo. Você vai mudar a sua saúde. Com certeza. Processados, você come, doutor? Olha, difícil. Mas se houver a necessidade, vou comer. Mas não faz parte do meu dia a dia, de forma alguma. Não é. A eventualidade nunca é um problema. Agora, o que é rotineiro, aí sim você tem que pôr atenção. Passa a ser um problema. Bom, o papo está sendo excelente. A gente acaba nem percebe a hora passar. Gostaria que o doutor fizesse algumas considerações aí finais, agradecer, né, esse tempo, esse bate-papo leve, aí, esclarecedor, né? Sei que vai inspirar muita gente e ajudar muita gente que tem dúvidas, que esse é o nosso principal objetivo, né? Informar com propósito, né? Passar uma informação sobre saúde de qualidade, por isso que convidamos o doutor para falar sobre esse tema aí que é tão discutido hoje em redes sociais, em podcasts, e tem muitos encontros e desencontros, né? Então, pedir para o doutor ficar à vontade para dar as considerações, dar um recado final,
tá? E muito obrigado pela participação. Eu que tenho a agradecer a vocês dois, o papo realmente foi excelente, alto nível. Realmente eu me senti até um pouquinho meio exprimido aqui de tanta informação, né? Porque a gente, quando está no meio de pessoas que entendem do assunto e estudam e vivem com isso, você consegue desenvolver linhas de raciocínio e poder mostrar o que é importante. O programa tem esse ponto alto, porque você costuma trazer pessoas realmente que entendem do assunto, e isso, para quem está nos assistindo, é muito importante. E eu só tenho a agradecer pelo convite, estou à disposição todas as vezes que o programa, o podcast, precisar que a gente venha, converse. Adorei o programa, vocês estão de parabéns, é realmente um programa de excelentíssimo performance. A gente consegue realmente desenvolver tudo aquilo que a gente fala. E o tempo, realmente, se for de 3 horas, a gente vai continuar conversando por aqui. Muito obrigado por tudo, Belé. Paulo André, um amigo especial que tenho no coração, e agradeço pela minha presença aqui. Muito obrigado. Eu quero falar um pouquinho, sim. Agora, em janeiro de 2025, uma das revistas mais conceituadas do mundo, a The Lancet, ela nos trouxe um consenso mundial de grandes especialistas, onde mostra que a obesidade é uma doença crônica e que tem tratamento. O paciente, quando entra no meu consultório, quando entra no consultório do Dr. Wilson, o obeso, o gordo, ele entra com escrito aqui em cima, culpa. Não tenha culpa. Tira isso de você. Em primeiro lugar, ame-se. Fala, eu estou assim, mas eu tenho como mudar. E a responsabilidade do seu tratamento é do médico. Você precisa confiar no seu médico. Confie que ele vai te trazer. Hoje as armas, as ferramentas são inúmeras, sejam clínicas, sejam cirúrgicas, para que você leve uma vida saudável. Você seja um ex-obeso. Confie no seu médico. Faça a sua parte, mas, sobretudo, ame o Pai, o Criador, e ame a si próprio. É isso aí. Belo recado. Vamos encerrando, então, o podcast. Você que acompanhou, assistiu o episódio, inscreva-se no canal, curta, compartilhe para que mais pessoas acessem o conteúdo, e até o próximo episódio do podcast Saúde com Propósito.